Fiz uma lista com 14 chaves hermenêuticas, 14 ferramentas para você poder tentar interpretar a Escritura Sagrada. E a primeira delas, a primeira que eu quero te explicar hoje, é a conhecida ferramenta do contexto do texto. Ou seja, cada versículo que você vai interpretar, ele tem que ser lido, tem que ser interpretado à luz dos versículos que vêm um pouquinho antes e vem um pouquinho depois. Ou seja, imediatamente anterior ou posterior ao texto. Pode ser alguns versículos, pode ser às vezes até alguns parágrafos. Então, pega como exemplo aqui o texto de João capítulo 10, né? Um texto famoso, onde diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Classicamente, as pessoas interpretam esse texto dizendo que o ladrão é o diabo. Claro, bateu lá. Está dizendo que Jesus está dando vida e abundância. Se o ladrão vem para roubar essa vida, ou roubar as ovelhas, então o ladrão só pode ser quem? O diabo. O sentido teológico faz sentido, né? Tem lógica, tem coerência. Realmente o diabo é o desafiante das nossas vidas, é o contendor das nossas vidas, nosso acusador, quer destruir a gente. Mas nesse texto está se referindo ao ladrão, e aí basta a gente dar uma olhadinha nos versículos que vêm antes e depois. Por exemplo, versículo 8 diz que todos quantos vieram antes de Jesus são ladrões. Está dizendo que o diabo teria vindo antes de Jesus. Diz que são ladrões e salteadores. Diz que as ovelhas não deram ouvido para esses que vieram antes, os ladrões. Quer dizer, as ovelhas não ouviram o diabo. Mas a gente sabe que o diabo tem grande audiência entre as pessoas. As pessoas costumam ouvir o diabo em muita coisa, né? Aí um pouquinho mais para frente, versículo 12, diz que o mercenário, que não é o pastor, ou seja, que é o ladrão, né? Já que o ladrão é o mercenário, né? Então, diz que o mercenário, que é o ladrão, que não é o pastor, versículo 12, a quem não pertence às ovelhas, ele vê o lobo chegando. Aí o que ele faz? Ele vaza, ele corre, ele foge e abandona as ovelhas. Aí vem o lobo e rouba as ovelhas, dispersa as ovelhas, destrói as ovelhas. Ué, se o ladrão, que é o mercenário, as ovelhas não são dele, mas ele está ali tentando se aproveitar das ovelhas, é a palavra mercenário, né? E ele, de repente, ele vê o lobo chegando, ele foge. Ué, o diabo, que é o ladrão, fugiu de quem? Do lobo? Ah, então quem seria o lobo? Obviamente que o lobo aqui, esse sim é o diabo. E o ladrão quem seria? O ladrão seria os líderes religiosos que tentaram usurpar as ovelhas, que usurpavam as ovelhas antes do tempo de Jesus, né? Que exploravam as ovelhas, né? E esse pessoal não tem cuidado pelas ovelhas. Quando o diabo chega, eles fogem, porque eles não têm poder para lidar contra o diabo. Pronto, desfeito o enigma. O lobo lá no texto é o diabo e as ovelhas são aqueles que seguem Jesus, as pessoas que Deus criou, que precisam de um pastor, né? Jesus é o bom pastor, e o ladrão são os líderes religiosos, e o diabo é o lobo. Pronto, desfez ali a incógnita, simplesmente olhando o contexto do texto, o contexto imediato que está ali, muito simples. A segunda ferramenta também é um contexto, só que não o contexto do texto imediato, mas o contexto do livro que contém o versículo ou o trecho que você está estudando. Então, se eu pego, por exemplo, o livro de Pedro, vamos supor, para entender um versículo do livro de Pedro, como ele é pequenininho, provavelmente eu vou ter que ler o livro inteiro, não apenas um versículo ou os versículos que vêm antes e depois do texto que eu estou estudando, mas eu preciso ler o texto inteiro, todo o livro de Pedro, para poder ter uma noção do que ele está dizendo, né? Então, o contexto do livro a ideia de que o texto ele tem que ser entendido à luz do que fala todo o restante do livro sobre o assunto. Se eu estou estudando um assunto, seja ele qual for dentro de um livro, tem que ver o que o resto do livro está dizendo. Então, como um todo, eu preciso ver o que o livro está falando sobre aquele ponto para não me equivocar na hora de interpretar um versículo. Pegar um exemplo de Pedro que eu falei. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, um trecho muito conhecido e muito polêmico, onde diz que Jesus pregou os espíritos em prisão. Meu amigo, daí você pode até imaginar quantas interpretações e quantas bobagens já se segue desse trecho, quando diz que Jesus pregou os espíritos em prisão. Pregou os espíritos em prisão? Jesus foi para o inferno? Como é esse negócio, né? E como é isso? E aí, se você ficar preso no versículo, realmente você não vai ter muita noção do que o Deus está dizendo, parece ficar meio vago. Mas se você ler um pouquinho para frente, um capítulo para trás, um capítulo para frente, de repente você vai jogar luz em cima disso. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 4, o texto diz no capítulo 4 de 1 Pedro, no versículo 4, diz que existem pessoas que ficam difamando aqueles que servem a Deus, né? Porque aqueles que servem a Deus, que antes não serviam, agora estão servindo, deixaram um monte de bobagem para trás, um monte de comportamento inadequado para trás. E esse pessoal, não se conformando com aqueles que desistiram do comportamento errado, começam a falar mal deles, começam a criticá-los, né? E o texto diz que essas pessoas, 1 Pedro capítulo 4, verso 4, elas vão ter que prestar contas a Deus, que é poderoso para julgar vivos e mortos. E lá no versículo 6, olha só, Deus é poderoso para julgar vivos e mortos. Jesus pregou, capítulo 4, verso 4, aos mortos, né?
Capítulo 3, verso 19. Jesus pregou os espíritos em prisão, supostamente os mortos, né? Capítulo 4, verso 4, diz que Deus vai julgar os vivos e os mortos. E o versículo 6 diz assim: pois para este fim foi o evangelho também pregado aos mortos. Que mortos? Para que, mesmo sendo julgados segundo a carne, eles vivam no Espírito de Deus. Diz que o evangelho foi pregado aos mortos, para que os mortos então possam ser julgados. Ué, claro que o morto aqui está se referindo não à morte física, obviamente, está se referindo à morte espiritual. E aí, se você sair do texto e for para outros lugares da Bíblia, você vai encontrar essa analogia, que diz que aquele que vive no pecado está espiritualmente morto, claro. Né? Daí Jesus dizer que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Por quê? Porque a gente está morto, né? Espiritualmente morto. Então, quando você olha para o livro de Pedro, capítulo 3, verso 19, diz que Jesus pregou os espíritos em prisão, os espíritos supostamente mortos, você fala, mas que morto? Os espiritualmente mortos. Obviamente, eu posso olhar o texto inteiro, não só um capítulo ou alguns parágrafos, mas o livro inteiro você vai ter essa noção. A terceira ferramenta é o famoso contexto histórico, que diz que um texto tem que ser entendido à luz das circunstâncias históricas que envolvem ali o texto que você está trabalhando, o texto que foi confeccionado, que foi produzido. Né? Vou pegar um texto também polêmico para a gente discutir esse ponto aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 35, diz ali que as mulheres, se elas quiserem aprender alguma coisa, elas devem perguntar para o marido em casa. Olha que bucha, veio só, senhores, que bucha. A mulher quiser aprender alguma coisa, quando ela estiver na reunião da igreja, fique caladinha. Se quiser aprender, pergunte em casa para o marido. O texto fala assim, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 35. E aí no mesmo livro, de 1 Coríntios, só que no capítulo 11, no versículo 6, diz que a mulher, ela deve usar uma cobertura na cabeça, no caso um véu ou cabelo, seja o que for, né? Porque se ela não usar uma cobertura na cabeça, é vergonhoso. Está dizendo que as mulheres ali ficarem caladas na igreja, não poder aprender, não poder perguntar, fazendo questionamento, né? Elas devem usar sempre uma cobertura na cabeça, porque se não usar é vergonhoso. Que troço esquisito. Então todo mundo agora, a mulher tem que usar um troço na cabeça. E aí no versículo 5 do mesmo capítulo 11, diz que toda mulher que ora ou profetiza, se tiver a cabeça descoberta, é uma vergonha para ela, né? Ela precisa cobrir a sua cabeça. Bom, é claro que para você entender esse trecho aqui, não adianta você ler os versículos para trás ou para frente, não adianta você entender os capítulos para trás, para frente, não adianta você ler o livro inteiro de 1 Coríntios ou 2 Coríntios, não adianta você ler. Você tem que ver o que está acontecendo ali naquele momento, não o que está na Bíblia, mas o que está fora da Bíblia, no caso, o famoso contexto histórico, né? Aquela região, aquela cidade a que Paulo se refere, cidade de Corinto, naquele tempo, nos tempos antigos da Bíblia, no tempo dos apóstolos, como era a cidade de Corinto? Como eram os padrões sociais, né? E como as pessoas lidavam com as mulheres? Qual era a posição social das mulheres? Meu amigo, se você der uma estudadinha, você vai perceber que as mulheres, socialmente falando, eram desconsideradas, às vezes até pior do que os escravos, né? Ou talvez não tivessem nem direito como os escravos. Na verdade, a própria lei judaica, ela resgata alguns direitos das mulheres, né? Ela traz alguns direitos das mulheres, por quê? Porque no contexto do mundo antigo, a mulher não tinha direito nenhum, e a lei judaica até foi promissora nesse sentido. Então, no mundo pagão, no caso da cidade de Corinto, era um mundo pagão, não era um mundo judeu, até o evangelho chegar, então as mulheres eram tratadas como nada. Então, havia ali toda uma questão social, havia prostituição, aquela coisa das mulheres que eram profetisas, eram sacerdotisas de algumas divindades que tinham cabelo curtinho, cabelo raspado. Tinha a questão também da mulher, ela está sempre coberta pelo marido, protegida pelo marido, se ela não tivesse com o marido, ela não seria de ninguém. Então, a cabeça coberta no sinal de que ela tinha um marido, tinha um dono. Então, tem toda uma questão histórica que vai explicar o porquê desse trecho. Como a Bíblia, nesse caso, o apóstolo Paulo não queria que a igreja criasse um problema ali para aquela sociedade, que o evangelho entrasse em um tipo de impedimento, né, um tipo de crise desnecessária. Então, ele diz, então é o seguinte, a mulherada faz o seguinte, mantenha o padrão social que vocês estão acostumados até agora, porque isso não é mais importante. Mais importante agora é a relação que vocês têm com Cristo agora. Então, a princípio, vamos manter aí esse problema, essa questão do véu, de não falar em público. Por quê? Porque aos pouquinhos a gente vai resolver isso e como de fato aconteceu. Aos poucos as mulheres foram se libertando disso por causa do Evangelho, a partir do Evangelho. Então, essas duas chaves, as três chaves, têm a ver primeiro aí com o contexto em que você está lendo o livro. O contexto do texto, o contexto do livro e o contexto histórico. É isso aí. No próximo vídeo a gente dá sequência falando um pouco mais sobre as chaves hermenêuticas. Deus abençoe você e boa interpretação.